Beleza. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao assunto da gente, certo? Hoje nós vamos falar sobre árvores de derivação e ambiguidade, certo? A gente vai falar sobre um tipo especial de árvore, que é um tipo especial de gramática, que são as gramáticas lineares, tá? Que eu já falei para vocês superficialmente na aula passada. Vamos falar sobre as árvores de derivação, o que é que essas gramáticas têm a ver com o autômato finito, tá? Vamos falar de árvore de derivação e, finalmente, sobre ambiguidade. E vamos mostrar uma aplicação interessante desse negócio. Então, vamos lá. Só para a gente lembrar. Formalmente, uma gramática é uma quádrupla. V sigma RS, em que V é... Vou botar aqui o computador. V é um conjunto finito de variáveis, certo? Ou seja, V são símbolos que vão se tornar outros símbolos ou uma cadeia de novos símbolos, certo? Sigma é um conjunto finito de terminais, ou seja, sigma é o alfabeto das palavras da linguagem que a gente vai conseguir formar com essa gramática. R é um conjunto de regras, certo? Lembrando que em gramática livre do contexto, cada regra é no formato. Vocês estão escutando bem, né? Estamos sim, professor. Bom, cada regra na gramática livre do contexto, ela é no formato. Uma variável gera uma cadeia de variáveis e terminais, necessariamente desse jeito, eu só tenho uma variável do lado esquerdo da regra, certo? E S é o símbolo inicial, é a variável inicial. É como se fosse o estado inicial do autômato, tá? Então, a partir de S, eu vou gerando cadeias até que eu gere uma palavra que só tem símbolos terminais, tá bom? Aplicando as regras de produção que eu tenho. Então, dizemos que a gramática livre do contexto gera uma palavra se é possível derivar essa palavra a partir do símbolo inicial de S, aplicando uma sequência de regras, certo? Ou seja, se eu tenho que S deriva, que é essa setinha com a estrela em cima, W. Tá bom? Então, eu já tinha dito para vocês que linguagens livres do contexto, certo? Elas englobam todas as linguagens regulares. Isso quer dizer que as ferramentas que eu tenho para tratar as linguagens livres do contexto, elas também devem ser capazes de tratar linguagens regulares, tá bom? E isso acontece com gramática livre do contexto. Então, eu consigo fazer uma gramática livre do contexto para qualquer linguagem regular, tá? Especificamente, tá? Eu consigo transformar um autômato finito em uma linguagem, uma gramática livre do contexto e vice-versa, tá? Usando um procedimento bem simples. Então, se eu simplesmente preciso fazer o seguinte: eu vou criar uma variável para cada estado, certo? Então, no caso aqui, se eu tiver esse autômato que está aqui, que tem A e B, eu vou criar e supondo que A é o estado inicial e B seria um estado de aceitação, eu vou criar uma variável A e uma variável B, certo? E para cada arco, para cada transição que eu tiver no autômato, eu vou criar uma regra do tipo: bom, se eu tenho uma transição que vai de A para B lendo o símbolo X, eu vou criar uma regra A gera X seguido de B, certo? E para cada estado de aceitação, certo? Para cada estado de aceitação, eu crio uma regra A gera sigma. Então, se A é um estado de aceitação, eu adiciono uma regra A gera sigma. Tá bom? E por fim, a minha variável inicial corresponde à variável que eu criei para o estado inicial do autômato. Então, fazendo isso, eu consigo transformar qualquer autômato finito em uma gramática livre do contexto, certo? Eu consigo gerar a gramática livre do contexto que gera a linguagem reconhecida por aquele autômato. Note que eu só estou adicionando regras nesse formato aqui. A gera XB, certo? Todas as regras que eu adiciono ou são do tipo A gera XB ou uma variável gera vazio, tá? Isso é bastante curioso, porque isso vai dizer para a gente lá na frente que, na prática,
Se eu consigo reescrever uma gramática qualquer de uma forma que só tem regras nesse formato, certo? É porque a linguagem dessa gramática, a linguagem que essa gramática gera, é uma linguagem regular. E eu consigo pegar regras que estão nesse formato e fazer de volta, transformar num autômato finito. Tá bom? E como é que eu faço isso? Bom, essencialmente eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que ao contrário. Então, toda vez que eu tenho uma regra do tipo A gera XB, eu vou criar um estado A, criar um estado B e adicionar uma transição indo de A para B, lendo X. Certo? Toda regra que eu tiver do tipo A gera Y, eu vou dizer que o estado A é um estado de aceitação. E se eu tiver A gera X, certo? Que é uma regra possível também, eu simplesmente vou adicionar A, lendo X, vai para um estado de aceitação. Então, só fazendo isso, eu consigo transformar uma gramática livre do contexto em um autômato finito determinístico, um autômato finito, desculpe, e vice-versa, certo? Note que, para eu transformar a gramática no autômato, eu só posso ter regras que estão nesse formato. Se eu tiver uma regra do tipo A gera X A, certo? Eu não vou conseguir. Em alguns casos, eu consigo transformar a gramática para esse formato aqui, certo? Que a gente chama de gramática linear à direita, se não me engano. Nunca me lembro se é direita porque aqui está a direita ou porque isso aqui seria a esquerda porque isso está à esquerda. Eu acho que é a direita porque a árvore vai crescendo para a direita. Em alguns casos eu consigo, em outros eu não consigo. E por que isso acontece? Porque o mundo, a classe das linguagens livres do contexto, ela é maior do que a classe das linguagens regulares. Então, tem gramáticas que geram linguagens regulares, então você consegue manipular essas gramáticas para transformar ela em uma gramática linear e gerar um autômato finito, e tem outras que simplesmente não dá. Por quê? Porque a linguagem que ela gera não é regular. Tá claro até agora? Tudo tranquilo? Tô tranquilo, professor. Beleza, então. Bom, e aí vem o que eu estava falando até agora, né? Então, se eu tiver regras desse formato aqui, certo? Eu tenho uma gramática linear à direita. Por quê? Porque eu sempre vou ter alguma coisa na minha árvore assim. Certo? A árvore está crescendo para a direita. Se eu tiver regras do tipo A produz AX, né, a minha gramática ela se torna, a minha árvore, quando eu aplico as regras, ela vai ficando assim, né? Ou seja, ela vai crescendo para a esquerda. Então, se eu tiver regras desse tipo, eu digo que a gramática é linear à direita. Se eu tiver regras desse tipo, ela é linear à esquerda. Certo? Um exemplo bem simples. A gera 0 seguido de A ou 1. Qual é a linguagem que essa gramática gera? Sobre o alfabeto 01. E aí? Exatamente, Maria. Palavras que terminam em 1. Então, se você olhar, essa gramática, ela vai me gerar o quê? Eu tenho A, aí eu posso gerar 0A, depois eu vou ter 00A, depois eu vou ter 000A, até que o momento esse A vira 1 e eu vou ter 0001. Ou eu posso simplesmente ter A gera 1. Em qualquer caso, eu só paro de produzir novos símbolos na palavra, novos símbolos terminais na palavra, quando? Quando eu aplico a regra A gera 1. Né? O que isso quer dizer que minha palavra necessariamente vai ter que terminar em 1 para essa gramática. Certo? Mas o mais importante aqui é que vocês têm que lembrar sempre aqui.
Uma gramática linear, seja à direita ou à esquerda, ela corresponde a uma linguagem regular, certo? Então, todas as gramáticas lineares, ela gera que classe de linguagens? Isso é uma pergunta. Vocês estão prestando atenção? Eu não escutei a pergunta, professor. O senhor pode repetir, por favor? Minha pergunta é: todas as gramáticas lineares, elas geram qual classe de linguagem? Regular? Linguagem regular. Linguagens regulares. Agora, todas as gramáticas livres do contexto, gera qual classe? Estamos escutando? Escutaram a pergunta? Escutamos, sim. Tá a maioria pensando. Bom, as gramáticas lineares, elas geram as linguagens regulares, certo? As gramáticas livres do contexto, que inclui todas as lineares e mais alguma, geram a classe das linguagens livres do contexto, certo? Então a gente tem linguagem regular e depois linguagem livre do contexto. Beleza? Bom, a gente tem uma outra classe de gramática, certo? Que a gente não vai explorar nesse curso, mas é importante vocês saberem que existe, que são as gramáticas sensíveis ao contexto, tá bom? Em que eu permito regras mais complicadas, como essas aqui, tipo CB gera BC, tá bom? Ou AB gera AB. Não é que B gera um B minúsculo, é AB gera AB. Para esse B virar esse Bzinho, ele tem que estar precedido de um A. Tá? A regra é essa. Então, se eu tiver na minha palavra CB, isso aqui não vira CB. Isso não acontece. Entenderam? Então, as gramáticas sensíveis ao contexto, elas... Deixa eu só mostrar outra coisa aqui. Deixa eu mostrar aqui exatamente como é. Vamos botar aqui exatamente como é que é, certo? Para vocês entenderem direitinho. Aqui. Aqui. Então, o que a gente chama de gramática regular tipo 3, a gente tem gramáticas tipo 0, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, certo? As gramáticas regulares são as gramáticas do tipo 3. E eu tenho regras nessas gramáticas desse tipo aqui. A gera Azinho e A gera A seguido de B, em que A e B são variáveis. As do tipo 2, as minhas aqui são as livres do contexto, as minhas regras são do tipo A gera alfa, em que alfa, certo, é qualquer cadeia de terminais e não terminais. As do tipo 1, que são as sensíveis ao contexto, tá? Eu tenho regras do tipo alfa, A, beta, em que alfa e beta são qualquer cadeia de terminal e não terminal, tá bom? Não é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. E podem inclusive ser vazio, tá joia? Então, esse A, quando ele está precedido da cadeia alfa e da cadeia beta, ele me produz um gama aqui, que continua precedido de alfa e de beta. E gama é qualquer sequência de terminal e não terminal também. E gama não pode ser vazio, nesse caso. Tá joia? Então, eu ainda tenho esse outro tipo de gramática, que a gente não vai explorar nesse curso, tá? Que eu tiro essa restrição de que eu só posso ter
uma variável do lado esquerdo. Nesse outro caso, eu posso ter uma sequência de variáveis, uma variável que é precedido por uma cadeia qualquer e seguido de uma cadeia qualquer. Beleza? Mas isso é mais informativo. A gente não vai falar sobre isso nesse curso. Tá? Depois disso, a gente vai passar para a gramática do tipo zero. Bom, então vamos ao que interessa na aula de hoje. Árvores de derivação, certo? Então, quando vocês escutarem falar, vocês já devem ter escutado, possivelmente, em parse tree, ou simplesmente parser, ou parse, certo? Tudo isso se refere a uma árvore de derivação de uma gramática livre do contexto, tá joia? Então, essencialmente, uma árvore de derivação, ele nada mais é do que uma representação gráfica de quando você aplica as regras. E como é essa representação gráfica? É o que eu vinha fazendo com vocês até ainda agora. Então, suponha que eu tenho aqui a gramática. A gera 0 a 1, ou A gera o cerquilho, o sustenido aqui. Tá? Hashtag, né, que se chama. Quais são as palavras geradas por essa gramática? Uma sequência de zeros separado por cerquilho e a mesma sequência de uns. Com a Bem isso, mesma né? quantidade, né? Quando se diz a mesma sequência, é a mesma quantidade. Isso. Beleza, é isso mesmo, tá? Que, como a gente sabe, isso não é regular, tá? A gente consegue provar com o lema do bombeamento, mas isso aí nada mais é do que 0n, hashtag 1n, tá? Tem uma pequena diferença que a gente já conhece, 0n, 1n, mas essencialmente, pelo mesmo argumento, a gente consegue provar que ela é não regular. Então, tem duas formas de eu mostrar como eu estou gerando a palavra. Uma é mostrar as regras de produção sendo aplicadas. Eu posso sair de A e vou produzir 0 a 1, certo? Depois eu produzo 0, 0 a 1, 1. Depois eu produzo 0, 0, 0 a 1, 1, 1. E por fim, eu tenho 0, 0, 0, hashtag 1, 1, 1. Tá? Ou eu posso mostrar isso graficamente, que é uma forma um pouco mais intuitiva, tá? E mais fácil de visualizar o que você está fazendo, que é usando uma árvore. Então, de A, certo? O que é que tem aqui? De A, deixa eu voltar aqui. Eu começo em A e eu vou produzir 0 a 1, certo? Depois eu pego esse outro A e produzo 0 a 1. Depois 0 a e 1. E por fim o sustenido. Tá? Ou seja, é muito mais fácil de eu desenvolver o raciocínio e ver o que está acontecendo, o que é que está sendo gerado, quais as regras estão sendo aplicadas. Tá joia? Lembrem, minha gramática pode ser bem mais complicada do que isso. Uma gramática livre do contexto ela é usada para definir a sintaxe de uma linguagem de programação. Então, essa gramática ela pode ser realmente bem extensa, certo? E em um determinado momento, você ter várias palavras, várias variáveis no meio da palavra que você está gerando. Ou seja, a palavra, no caso de uma gramática de uma linguagem de programação, é o quê? É um programa escrito naquela linguagem. Estão entendendo? Se a gramática define a sintaxe da linguagem, certo? Ela vai. O que é a linguagem gerada por essa gramática? Você tem a gramática que define a sintaxe de Python, tá bom? O que é a linguagem gerada por essa gramática? São todos os programas válidos em Python. E por válido, entenda que a sintaxe está correta e não que ele faz alguma coisa útil. São duas coisas diferentes. Então, botando aqui, a gente tem. Vou apagar aqui.
Beleza? Do jeito que estava lá. Joia? Então, o que é uma árvore de derivação? Nada mais é do que uma representação em forma de árvore de você aplicar, de quando você está aplicando as regras de derivação. Tá joia? Então, vamos fazer uma gramática aqui um pouquinho diferente. Tá? Eu tenho uma gramática que me gera. Ela tem uma regra, certo? O que faz? S gera ASB ou o sustenido, tá? O restante. A gera 0 e B gera um 0. Gera 1, tá? A gente antes tinha... A gera A, 0. A gente tinha A produz 0 a 1 e A produz sustenido. Minha pergunta é, essas duas gramáticas, elas geram a mesma linguagem? Sim. Sim, né? Então, se você olhar direitinho, você vai ver que quando eu aplico a primeira regra aqui, S produz, S gera ASB, toda vez que eu gero um A, eu gero um B. Toda vez que eu gero um A, eu gero um B. E cada A vai virar um 0 e cada B vai virar um 1. Então, elas geram a mesma linguagem, né? Ou seja, o mesmo conjunto de palavras. Mas essa outra gramática aqui tem uma coisa um pouquinho diferente, né? Como é que ficaria a árvore para gerar a palavra 000 sustenido 111? Então eu vou sair de S, né? Eu vou sair de S e vou gerar A, S, B. Tá bom? Eu vou fazer com um exemplo menor, certo? Eu vou botar 2 zeros e 2 uns só, certo? Eu faço S gera A, S e B. Vocês querem usar, aplicar qual regra agora? Vamos aplicar B gera 1. Vamos aplicar agora S gera A, S e B de novo. Eu vou aplicar, isso aqui gera o sustenido, esse aqui gera 0, esse gera 0, ou 1, né? Desculpe. 1, e esse A gera o outro 0. Então, está aqui minha palavra. Joia? Eu vou gerar a mesma palavra de novo, só que usando uma outra ordem agora, tá bom? Eu tenho S gera A, S, B. Eu vou pegar sempre da esquerda, tá? A gera 0. Bom, tem aqui S, S gera A, S e B. Tá? Estou pegando sempre da esquerda. Tá? Então, A gera 0, S gera sustenido, B gera 1 e B gera 1. Mesma palavra. Joia? Minha pergunta é, essas árvores são iguais ou são diferentes? São iguais. São iguais, né? Bom, para essa gramática em concreto, certo? Não importa a ordem que você aplique as regras. A árvore gerada sempre vai ser a mesma, certo? Sempre. Sempre vai ser a mesma. Isso é uma coisa muito importante, porque isso vai para a nossa definição de o que é uma árvore, certo? Uma gramática ambígua ou uma gramática livre de ambiguidade, tá joia? Então, quando eu tenho uma gramática e para qualquer palavra que essa gramática gere, as árvores geradas são sempre a mesma, independente da ordem que eu apliquei as regras, eu digo que essa gramática é livre de ambiguidade, certo?
Por outro lado, se houver alguma palavra que eu posso gerar ela e na geração dela eu obtenho duas árvores diferentes, certo? Essa gramática é ambígua. E isso é muito, muito importante quando a gente vai interpretar as coisas que são geradas pelas gramáticas. Então vamos dar uma olhada nessa outra gramática aqui. Minha gramática é: expressão gera expressão mais expressão, ou expressão vezes expressão, ou abre parênteses, expressão, fecha parênteses, ou a. Tá? Então, vamos fazer um exercício rápido. Eu quero gerar aqui a palavra a mais a vezes a, certo? Utilizando derivação mais à esquerda. Como é que eu posso fazer isso? Então, deixa eu abrir aqui. Temos um pouquinho de paciência. Ele vai abrir isso aqui em algum momento. Massa. Então, quais eram as regras da minha gramática, certo? Eu tinha expressão gera mais certo? Expressão gera vezes expressão, caramba, hoje eu tô que tô. Expressão gera, abre parênteses, expressão, fecha parênteses, ou expressão gera a, tá? E a palavra que eu quero gerar é a mais a vezes a. Eu vou usar derivação mais à esquerda, tá? Que significa o quê? Que eu vou sair sempre gerando o símbolo e vou sempre pegar o símbolo mais à esquerda para derivar novas coisas. Então vamos começar aqui. Eu começo com expressão. Tenho três regras. 1, 2, 3 e 4. Desculpe, são 4 regras. Qual a regra que eu posso aplicar? Primeira regra que eu posso aplicar para gerar A mais A vezes A. Eu posso aplicar a regra 1? Pode. Posso, né? Então, eu vou gerar mais certo? Bom, eu quero... Aqui tem mais. Eu quero... eu vou usar derivação mais à esquerda. Significa que eu vou pegar sempre o símbolo mais à esquerda. Então, eu vou ter que pegar esse E aqui agora. Qual é a regra que eu tenho que usar? Que aplicar? Repete, professor, travou o áudio aqui para mim. A quarta? A quarta. Então, a minha pergunta foi: eu tenho que usar, certo? Derivação mais à esquerda. Então, para eu gerar A mais A vezes A, estando nesse ponto, qual é a regra que eu tenho que usar? É a regra 4. Ah, entendi. Porque eu vou gerar aqui um A. Eu tenho um A mais. Agora eu só tenho um E. Eu quero vezes, eu vou gerar... Desculpe. Eu vou gerar E vezes o outro E aqui, né? Por fim, esse E vira um A e esse E gera um A também. Eu tenho A mais A vezes A. Agora, eu vou fazer de novo, tá? Mas, em vez de começar pela regra 1, eu vou começar pela regra 2. Eu vou aplicar a regra 2 e vou gerar E vezes E.
Depois eu vou pegar mais à esquerda e vou gerar E mais E. E produz A, E produz A, E produz A. Essas árvores são iguais ou são diferentes? São diferentes. São diferentes, né? Então, essa gramática é ambígua, tá? Por que ela é ambígua? Porque ela gera duas árvores distintas para a mesma palavra. Exatamente. Então, quando ela gera a mesma palavra, são obtidas duas árvores de derivação diferentes. Observe, não é a ordem que eu apliquei as regras que é diferente, tá? Não é porque a ordem foi diferente, é porque a árvore é diferente. Então, deixa eu voltar aqui, cadê? Então, quando a gente olhou aqui esse exemplo, eu apliquei em ordens diferentes, certo? Eu podia ter usado mais à direita, mas eu apliquei em ordens diferentes, mas eu obtive a mesma árvore, certo? Ao passo que, nesse outro exemplo, eu obtive árvores diferentes, embora nos dois casos eu tenha usado derivação mais à esquerda. Tá? Isso é o que indica que uma gramática é ambígua. É quando você obtém duas árvores de derivação que são diferentes, que a topologia da árvore é diferente. E isso tem uma implicação muito importante, porque quando eu estou fazendo um programa que vai interpretar isso aqui, ou seja, meu compiladorzinho, do lado de cá, eu vou fazer uma conta, que é A vezes A, tá? E eu vou obter A mais A ao quadrado. Quando eu fizer, utilizando essa outra árvore aqui, a que está em verde, eu vou fazer essa conta aqui primeiro. Então eu vou obter 2A vezes A. Né? E 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, a não ser que A seja igual a 2, essas contas vão ser diferentes, concordam? Sim. Então vocês conseguem ver claramente qual é o problema que gramáticas ambíguas trazem para a gente? Gramáticas ambíguas trazem a impredictibilidade, certo? Na interpretação de um resultado de alguma coisa que foi interpretada usando a árvore. Então, se você obtém árvores distintas para a mesma coisa, pode ser que você compila o programa uma vez e seu programa dê um determinado resultado e você compila de novo e ele passa a dar outro resultado, sem você fazer modificação nenhuma naquele programa. Tá? Então, ambiguidade em geral, são coisas ruins em gramáticas. Tá? A gente não quer ambiguidade. Bom, isso aqui tudo eu falei, certo? O importante agora é o seguinte, é que existem gramáticas que elas são ambíguas, mas eu consigo modificar a gramática de forma que ela gera a mesma linguagem, ou para termos práticos, vai ser a mesma. Ela vai gerar a mesma linguagem, certo? Mas ela não vai ter ambiguidade. Entretanto, existem gramáticas que existem linguagens que são inerentemente ambíguas, certo? O que significa que toda gramática que você construir para gerar aquela linguagem, a gramática vai ser ambígua. Tá bom? Quando eu falo de gramática, tem dois tipos de gramáticas. Tem gramáticas que são ambíguas e gramáticas que não são ambíguas, certo? Pode ser que essas duas gramáticas digam respeito à mesma linguagem. Entretanto, existe dentro do universo das linguagens livre do contexto
um subconjunto, certo, de gramáticas, que são gramáticas livres de ambiguidade, e tem algumas, são linguagens livres de ambiguidade, desculpe, o que significa que você pode obter uma gramática que não tem ambiguidade, mas tem um outro conjuntinho lá de linguagens que são inerentemente ambíguas, o que significa que toda gramática que você fizer para aquela linguagem vai ser ambígua. Tá bom? Toda. Beleza? Então, se você estiver deparado com um problema lá na frente relacionado com o compilador e você percebe que a linguagem que você está tratando é ambígua, isso vai ser uma coisa muito ruim. Tá? Imagine que você está fazendo um parser, não um compilador, mas você está fazendo um interpretador de texto de um arquivo de configuração, certo? Ou de um arquivo que você está formatando para mandar dados. Tá certo, hoje em dia todo mundo vai usar XML e você vai livrar a ambiguidade, mas você pode estar criando o seu por qualquer motivo, tá bom? Porque você tem restrição de memória, ou seja lá o que for. Se você em determinado momento detectar que aquilo é ambíguo, aquela linguagem é ambígua, possivelmente você precisa modificar a linguagem, tá? Para que o seu arquivo que você está tratando, ele não possibilite, que ele permita construir uma gramática que não é ambígua. Tá? Porque as ambiguidades, elas nos levam a interpretação diferentes da mesma coisa. E isso, em geral, para a gente, é muito ruim. Beleza? Todo mundo acompanhou? Joia. Então vamos fazer uma pequena modificação na gramática que a gente tinha, certo? Então, naquela gramática que eu tinha, que definia aqui, expressão gera expressão mais expressão, ou expressão vezes expressão, ou abre expressão, fecha expressão, ou a, certo? Eu posso transformar isso aqui. Tá bom? Eu consigo transformar nesse outro formato, ou seja, eu estou introduzindo aqui mais duas variáveis, termo e fator, certo? Mas no final das contas, eu gero as mesmas coisas. Observe que eu tenho terminal, 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 terminal e terminal. Tá? São os mesmos terminais, eu vou gerar exatamente a mesma linguagem, mas agora eu tenho uma linguagem, uma gramática mais extensa, perdão, tá? Mas a linguagem é a mesma. Então, quando eu venho para essa outra gramática aqui, vou botar aqui, e a gente tenta gerar. Vamos gerar de novo. A mais A vezes A, tá? Minha palavra é A mais A vezes A. Então, eu começo aqui com a minha expressão, tá? Vamos usar a derivação mais à direita. Então, eu quero gerar A mais A vezes A. E eu vou usar a derivação mais à esquerda, desculpe. Tá? Então, qual é a regra que eu posso usar? Não tem outra. Eu só posso usar a primeira regra, expressão mais termo. Então, eu vou ter que gerar expressão mais um termo. Tá? Porque se eu gerar um termo, se eu fizer gera T, certo? Esse T pode gerar um termo mais vezes fator, tá? Bom, deixa eu gerar aqui primeiro, tá? Deixa eu gerar aqui primeiro, terminar aqui, e aí eu mostro por que não vai acontecer de eu ter a mesma árvore, tá? Então, a minha expressão agora,
Esse E é daqui, ele vai ter que virar esse A. Como é que ele vira o A? Bom, ele vai ter que gerar termo, não é isso? Eu estou usando mais a esquerda, o termo vai virar um fator e o fator gera o A. Agora, eu tenho termo. O termo vai gerar termo vezes um fator, né? O fator, o termo aqui, ele gera um fator que gera o A. E o fator gera o A. Beleza? Agora, digamos que eu parti do meu E e eu não quis aplicar expressão mais termo, tá? Eu gerei expressão gera termo. Bom, o meu termo ele pode virar termo vezes um fator, não é isso? Isso aqui é um vezes. O que significa que esse termo ele vai ter que virar A mais A, né? Porque eu vou ter aqui só um A do lado de cá. Então, como é que esse termo vira A mais A? Bom, ele vai ter que virar um fator, não é isso? Mas o fator, ele ou vira A, e eu vou ter A vezes, e não me interessa, ou ele vai virar, abre parênteses, expressão, fecha parênteses. Beleza? Bom, essa expressão eventualmente pode virar um A. Mas minha palavra já é diferente. Eu já tenho o parênteses aqui. O que quer dizer que eu estou utilizando termo e fator para remover a ambiguidade. Eu não vou conseguir gerar de uma forma diferente essa palavra daqui. Estão entendendo? Ou seja, eu vou garantir que para essa expressão, essa linguagenzinha que gera expressões aritméticas que tem operação de vezes, de soma e de multiplicação, todas as árvores que eu gero para a mesma palavra, elas vão ser árvores iguais. O que quer dizer o quê, na prática? Que a conta que eu vou fazer vai ser sempre igual, de uma execução para outra. Que é o que eu espero quando eu faço um programa. Né? Eu espero que para a mesma entrada eu tenha os mesmos resultados. Beleza? Tranquilo. Bom, então, o uso disso, tá joia? O uso disso, não deveria ter essas coisas aqui. Por que é que tá? Isso é muito ruim. O principal uso de gramática livre do contexto, certo, para a gente aqui, é definição de sintaxe de linguagem de programação, sintaxe de arquivos de configuração, qualquer informação que você queira passar de forma não ambígua, que alguém vai ter que processar o arquivo depois, você vai ter que definir algum tipo de gramática, certo? Para quê? Para que você escreveu o arquivo na sintaxe correta, para que o programa que vai processar aquele arquivo do outro lado, certo? Interprete aquilo de uma maneira única. Seja isso um arquivo de configuração para um servidor web ou um programa que vai ser compilado. Joia? Então, no caso das linguagens de programação, certo? O que se usa é um formato chamado BNF. BNF, tá? Que é Backus-Naur Form. Então, toda linguagem de programação ela é definida utilizando alguma coisa pelo menos parecida com isso. Então, se você pegar um programa em Java qualquer, ele começa de uma unidade de compilação, o arquivo, certo? E o que é que você tem? Normalmente você tem, que é opcional, tá aqui, isso aqui identifica que é opcional, você tem as anotações, eu não me lembro o que é, faz tempo que eu não programo em Java, mas você tem a palavra package seguido de um nome do pacote seguido de um ponto e vírgula, tá? Aí, o que danado é o nome do pacote, né? Que é esse Qualified Identifier. Quando a gente vai aqui, não tem aqui Qualified Identifier. Bom, mas vai ser
vai ser o nome, né? Vai ser um identificador, vai ser o nome do pacote. Aí depois você tem os importes de coisas. E o que é um importe? Esse import declaration é a palavra-chave import, seguido de talvez tenha um static, talvez não tenha, seguido de um identificador, seguido de talvez um ponto, outro identificador, seguido ou não de um ponto asterisco, né? Sempre com um ponto e vírgula no final, tá? Então, o identificador vai ser o quê? Vai ser um nome, lá na frente deve estar definido de alguma forma, e você pode ter aqui ponto identificador zero mais vezes, tá? Quando a gente vai aqui para ver, por exemplo, um for, o que é o for? É a palavra-chave for, seguido de um abre parênteses, o controle do for e um fecha parênteses, né? E depois você tem os seus statements, tá? O que é o controle do for? Vai ser esse tal de for var control ou for init, que é o quê? Que é int c igual a zero ou c igual a zero, seguido de um ponto e vírgula, seguido de uma expressão, que é o que você vai testar, c menor do que 10, por exemplo, seguido de outra vírgula, seguido de um update. Então eu teria c igual a zero, ponto e vírgula, c menor do que 10, ponto e vírgula, c faz mais. Não é isso? Isso é um for control, que quando eu vou mais para frente, né, quando eu venho para essa linha, eu tinha aqui o abre e fecha, tinha o for antes, certo? E eu ainda vou ter o meu statement. E o statement vai ser o quê? O statement vai ser os comandos que você vai ter, as linhas de código que você vai ter no corpo do for, que vai ter sua sintaxe própria, certo? Então, se você pegar a documentação, você procura aí, Java BNF, certo? Ou então Python BNF. Vai sair um documento, um negócio parecido com isso, que diz exatamente como é a sintaxe da linguagem de programação, tá? Coisa que, para quem está desenvolvendo algum programa naquela linguagem, você adquire esse conhecimento de como é essa sintaxe meio que intuitivamente, né? Você vai programando e você vai aprendendo o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Né? Você vai programando e vai fazendo. Mas o cara que vai fazer um compilador, ele não pode fazer com o conhecimento intuitivo que ele tem. O cara que vai fazer o compilador da linguagem, ele tem que seguir uma documentação, certo? Que diz exatamente como é a linguagem, e essa documentação é isso aqui, é essa BNF. Para quê? Para que o compilador dele possa compilar qualquer código que já foi feito antes, porque as pessoas, os compiladores anteriores, levaram isso aqui em consideração. Então, eu não vou jamais usar o seu compilador se os programas que eu já tenho prontos e que eu quero compilar, não vão compilar no seu, eu vou ter que modificar, porque o seu Java é um Java do Ícaro, entendeu? O Java, o compilador que o Ícaro fez para Java, ele tem que compilar os programas Java que existem, porque ele tem que respeitar esse negócio aqui. Beleza? Então, sim, existe. Vocês podem procurar por isso aqui. Vocês vão achar, tá? E o ponto de vista de conteúdo, a aula foi isso. Vocês têm perguntas? Professor, tem Oi. algum tipo de software que eu consigo gerar a árvore para dois programas e verificar se elas são iguais? Para saber se tipo, elas geram o mesmo resultado? No caso de tipo, eu ter dois Vamos softwares lá. e um. Comparar, se você tiver as árvores, certo? Deve ter programa que verifica se duas árvores são iguais ou diferentes. Porque isso é a teoria dos grafos, né? Isso deve Certo. ter. Agora, dada a gramática em uma palavra, você saber se ele gera duas árvores diferentes, eu não sei lhe dizer. Nunca vi. Mas não quer dizer que ninguém nunca fez como exercício. Entendi. Mas tipo, Entendeu? também pode acontecer de ter árvores diferentes e gerar o mesmo resultado, né? Como assim?
de ter árvore, como a gente já tinha visto, né? Que tem uma árvore que ela é, naquele exemplo que a gente tinha a expressão, e a expressão ela derivava várias coisas, né? Derivava uma expressão mais uma expressão, ou expressão vezes uma Vamos expressão. lá. Você pode obter árvores diferentes, certo? A questão não é que. O problema não é a árvore ser diferente, o problema é a interpretação que você faz. Porque quando você obtém árvores diferentes, você vai interpretar aquilo de forma diferente, o significado é diferente e o resultado vai ser diferente, certo? Ao passo que, mesmo que você obtenha a árvore através de regras, da ordem das regras distintas, se as árvores forem iguais, a interpretação sempre vai ser igual. Porque você faz a interpretação em cima da árvore, não é em cima da ordem que você gerou as coisas. Entendeu? Entendi. Então, no caso, se eu garantir que as árvores são iguais, elas não são ambíguas, então posso garantir que o resultado vai ser igual para aquela mesma gramática. O resultado Agora, da se elas não. interpretação. Oi? O resultado do que você está interpretando em cima do que você está gerando. É Sim. porque necessariamente a palavra pode ser igual, né? Mas o que você está falando é A gente realmente a está falando, interpretação, né? a gente tá falando da mesma palavra. Uhum. Porque se forem Então sempre vai palavras ser igual. diferentes, se forem palavras diferentes, faz todo sentido que as árvores sejam diferentes, né? Sim, sim. Entendeu? A minha dúvida era mais se, tipo, tem como eu garantir que duas árvores diferentes para uma mesma entrada conseguem gerar o mesmo resultado. Se eu consigo garantir isso para Não, uma palavra, eu consigo. você não garante. Se as árvores são diferentes, o resultado da interpretação vai ser diferente. E isso Ok. é a definição da ambiguidade. Entendeu? Falando da mesma palavra, tá? Eu estou falando da mesma palavra e da mesma gramática. Se a árvore gerada ela é diferente e aí gera a mesma palavra, você vai interpretar as árvores de forma diferente. E o resultado da interpretação vai ser diferente. Não sei se fui claro. Acho que entendi. Tá bom. Bom, tem uns exercícios aí que eu acho que vale a pena vocês fazerem, certo? Todos os slides eu sempre coloco no final um conjunto de exercícios que vale a pena fazer, de preferência tentando usar o JFlap, tá? Então, se a gente não tem questionamentos, a gente vai passar para a parte dos exercícios. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Deixa eu aproveitar que eu estou aqui, deixa eu apagar o tiquinho de lixo que tem nos arquivos e vamos para os exercícios, tá? Então, primeiro exercício. Vamos lá. Considere a seguinte gramática livre do contexto, tá? Então, essa é a gramática aqui. É gera mais gera, abre parênteses, é vezes fecha parênteses, e gera um identificador, tá? Então, qual das seguintes cadeias de terminais pode ser gerada por mais de uma árvore de derivação? O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu faço? A bruta força. Pega Força, cada um e vê. força bruta, certo? O exercício aqui é exatamente para vocês pegarem cada uma dessas opções e ver se vocês conseguem gerar cada um deles com mais de uma árvore de derivação, tá? E aí, se a gente olhar aqui, os parênteses, eles meio que disciplinam, né, o que eu posso fazer, concorda?
ele meio que bota uma ordem do que pode ser feito e não me dá muitas possibilidades. Então, eu chutaria que eu tentaria começar aqui pela letra C, tá joia? Mas vamos fazer a letra A, só para a gente. Esse eu boto aqui, esse outro eu boto com isso aqui. Joia? Então, vamos lá. Vamos tentar gerar ID mais ID vezes ID vezes ID vezes ID. Então, eu parti aqui do meu E. Né? Bom, os meus parênteses estão todos do lado esquerdo, né? Então, se eu sair e gerar, abre parênteses, E vezes E, fecha parênteses, isso vai dar errado, né? Porque eu quero começar com ID. Concorda? Então, eu não posso começar com abre parênteses. Então, aplicar a regra 2 não me serve. Então, eu vou começar por onde? Eu vou começar aplicando a regra 1, que eu vou gerar E mais outro E. Bom, como eu quero ID mais ID, ID. Tá bom? Opa, agora eu quero um abre e fecha parênteses com uma expressão dentro. Então, eu vou aplicar a regra 2. Abre E vezes E1, fecha parênteses. Beleza? Bom, o que eu quero agora é um ID. Então, se eu aplicar uma dessas outras duas regras, talvez a primeira, mas eu não quero mais nenhum mais. Então, a primeira não interessa. A segunda não me interessa porque eu vou ter um abre parênteses e o que eu quero é um ID. Então, eu vou aplicar aqui direto ID. Tá? Por fim, eu quero, de novo, abre e fecha parênteses ID vezes ID. Então, eu vou aplicar de novo a regra 2. Vou ter abre E vezes E, né? E por fim eu gero ID e outro ID, tá? Então, a forma como os parênteses estão alinhados, eles estão direcionando a forma como eu tenho que aplicar as regras, tá? Eu posso até mudar a ordem que eu apliquei as regras aqui, mas a árvore vai ser a mesma, tá? Porque se eu não aplicar, não seguir de certa forma, comecei com isso e isso, eu já vou obter uma palavra diferente e não me interessa, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui, tanto para a letra D quanto para a letra E. Se você tentar a exaustão, você vai ver que só vai ter uma forma, uma árvore que vai gerar essas palavras. Agora, quando eu vou para ID mais ID mais ID mais ID, a conversa é diferente. Né? Por quê? Eu vou querer. Eu posso usar E mais E. Certo? Depois eu posso fazer E mais E. E gera. ID E gera. Ops, faltou um. Faltou um, foi mal. Vamos fazer isso aqui de novo. Certo? Deixa eu aumentar aqui. Eu quero gerar essa palavra que está aqui, tá? Eu vou começar aqui com E gera. E
mais um E. Certo? Depois eu vou pegar esse E e vou dizer que ele gera E mais outro E. Depois eu vou pegar o E mais a esquerda e vou dizer que ele gera E outro E. Tá bom? Aí esse E gera um ID, esse E gera um identificador, esse gera um identificador e esse gera um identificador. Beleza? Gerei a palavra? Sim ou Sim, não? Sim, né? gerou sim. Agora eu vou fazer agora, vou fazer diferente. Eu vou gerar, eu vou pegar E, me gera E mais um E. Vou continuar usando derivação mais à esquerda, certo? E gera ID. E mais um E. E gera ID. E mais outro E. E gerou ID e E gerou ID. Beleza. Essas árvores são iguais? Não. Não. Conclusão? Bom, a conclusão óbvia, né? A letra, não sei, a letra em questão lá, acho que é da letra C, sei lá, ela é a opção correta na resposta, mas qual é a implicação dessas duas árvores serem diferentes? Gramática ambígua. A gramática é ambígua, tá? A gramática é ambígua. Bom, para efeitos práticos, a interpretação aqui seria a mesma, né? Porque isso aqui é igual a 4 id e isso aqui também é igual a 4 id, tá? Mas isso foi puramente por acaso. Nada me garantiria que a interpretação, no final das contas, seria igual. Tá joia? Mas a conclusão é, a gramática é ambígua, certo? Eu tenho uma palavra aqui, eu gero ela com duas árvores diferentes. Beleza? Vamos para a segunda questão. Vamos abrir aqui, questão 2. E vamos rezar para a minha bateria do. Mas bem que nem é o fim do mundo. Não. Então vamos lá. A linguagem das palavras com pelo menos um A pode ser gerada por uma GLC com as seguintes regras. S gera AS ou SA ou A. A palavra AAA pode ser gerada com quantas árvores de derivação distintas? O que é para fazer aqui de novo? Força bruta, aparentemente. Força bruta. Eu quero que você explore todas as possibilidades, certo? Para gerar a palavra A. Essa é a palavra que eu quero gerar. Joia, então? Vamos fazer isso, então. Eu posso começar. Vamos começar aqui com S. Eu posso aplicar S gera A, S, depois gera A, S, depois gera A, certo? Eu apliquei sempre essa e depois essa. Aí, o que é que eu posso fazer agora? Eu vou fazer diferente. Eu vou aplicar sempre essa primeiro. Então, eu vou ter S gera S gera A, S, A, S e A. Então, claramente são diferentes, né? Agora eu vou aplicar essa e depois essa. Então vou ter S São iguais, gera. não, professor?
Oi? Não são Não. iguais, não? S gera a... Oxa, a árvore é igual. Ah, meu Deus, desculpe. Desculpe. Ah, era só mudar uma perninha ali na Não. direita. S gera... Eu vou aplicar somente essa, certo? Ele gera S, A, depois gera S, A, e depois gera A. Eu primeiro apliquei somente essa, depois eu apliquei somente essa. Entenderam? Aqui eu apliquei regra 1, regra 3. Aqui eu apliquei regra 2, regra 3. Certo? Agora eu vou aplicar regra 1, regra 2 e regra 3. Aí eu vou ter. Entenderam, né? Sim. Foi bobeira minha, né? Quando eu estava fazendo, eu usei exatamente a mesma regra. Agora, quando eu aplicar S gera regra 1, A, S, regra 2, S, A, regra 3, A. Eu já tenho uma outra árvore. Agora, quando eu começar com S gera regra 4, regra 3, regra 2, aliás. S, A. Regra 1. A, S. E regra 3, A. Certo? Então tem essas 4 combinações que eu posso usar para gerar a palavra e eu obtenho 4 árvores distintas. Eu posso aplicar a regra 1, R1, essa regra 2 vezes. Deixa eu... Tá. Vocês estão me escutando? Sim. Beleza. Talvez o áudio fique um pouco pior porque acabou aqui a bateria do microfone, certo? Então, o que é que foi que eu fiz? Aqui, certo? No primeiro, eu apliquei R1 2 vezes e R3, certo? No segundo caso, eu apliquei R2 2 vezes e a regra 3. Na terceira árvore, eu apliquei R1, R2 e R3, certo? E por fim, na última, eu apliquei R2, R1 e R3, obtendo 3 árvores diferentes, tá? A gramática é ambígua? Obviamente é. Eu tenho 3 árvores diferentes. 4 árvores diferentes, aliás. Certo? Tendo duas diferentes, já me respondia que a gramática é ambígua. Mas nesse caso eu tenho 4. Tá? E era essa a pergunta. Quantas árvores eu consigo gerar para essa mesma palavra? Uma coisa importante, certo? Lembrem-se sempre disso. Não é a ordem que eu aplico as regras que faz com que a gramática seja ambígua, tá? É a árvore. Se as árvores forem diferentes, tá? A gramática é ambígua. Pode ser que, se a gramática não for ambígua, mesmo que eu aplique as regras em uma ordem diferente, a árvore gerada vai ser a mesma, certo? Beleza? Beleza. Joia. Então, por fim, vamos à última questão. A pergunta é: seja G uma gramática livre do contexto com as seguintes regras. Quais das afirmações estão corretas? 1. G é ambígua. 2. G produz todas as palavras com as mesmas quantidades de A's e B's. E 3. G produz apenas palavras com a mesma quantidade de A e B. E aí?
aqui assim. Quais são as corretas? 1 e 3. 1 e 3. Beleza. Então, vamos olhar aqui. Por que a 3 é correta? G produz apenas palavras com a mesma quantidade de A e de B. Vamos lá. Então, o meu S, certo? Ele sempre gera cadeia SS ou alguma dessas outras coisas, né? Então, quando ele gera variável, ele sempre aumenta a quantidade de S em 1, né? Então, eu posso ter 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, dependendo de quantas vezes eu aplico essa regra, tá? Ou, se ele não se aumentar em 1, se ele não se replicar em uma unidade, né? Ele vai gerar um A seguido de um B, ou um B seguido de um A, né? Ou A seguido de B, ou B seguido de A. Ou seja, toda vez que ele gera um A, ele gera um B. E toda vez que ele gera, e vice-versa, né? Ou ele não gera nem A nem B. Ou seja, a quantidade de A's e B's nas minhas palavras, elas estão aumentando de forma igual. Todas as palavras resultantes necessariamente vão ter a mesma quantidade de A's e de B's. Beleza? Eu não tenho como gerar uma palavra que tem quantidade diferente de A e de B. Agora, opção 2. Ela gera todas as palavras que têm a mesma quantidade de A's e de B's? Eu consigo gerar a palavra AABB com essa gramática? Não. Não, né? Então, por exclusão, essa daí já não é. Certo? Por fim, ela é ambígua? É sim. Me dê um exemplo de uma palavra aí. Vamos lá. A palavra ABBA. Dá para gerar duas sons diferentes. ABBA. ABBA. Peraí que eu copiei errado. É isso aqui que eu quero. ABBA. Não, acho que a ABBA não vai funcionar. Acho que não dá para gerar usando a palavra vazia, não? Dá, verdade, dá. Então, vamos lá. Eu uso usar uma maior, mas realmente com a palavra vazia dá. Se S me gera S gera vazia, S gera S, e AB, BA. É uma possibilidade. Ou eu posso ter S gera SS, S gera SS, que me gera AB, que gera BA, que gera vazio. Beleza? Eu acho que com exemplo maior, com tipo... Mas agora eu fiquei em dúvida uma coisa, professor. Assim, teoricamente essas palavras são iguais, né? Mas o fato de ter um vazio antes ou um vazio depois muda alguma coisa? A palavra é a mesma. Fica a mesma, né? A palavra é a BBA. Beleza, entendi. Certo? A palavra é a BBA. Qualquer palavra W concatenado com vazio é igual ao W, que é igual ao vazio concatenado com W. Certo? Isso é da base da teoria. Joia? Eu acho que com ABABBA você conseguiria gerar também. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Deixa eu passar vergonha. S gera SS, A, B, A, B,
certo? AB, AB, AB. Ou S gera S, S, S gera A, B, S gera S, um S, A, B, A, B. Joia? Bom, nem passei vergonha, tá vendo? Então, mesmo se eu não usar o sigma lá a meu favor, eu consigo gerar palavras, a mesma palavra, utilizando duas árvores diferentes, utilizando essa gramática. Então, sim, ela é ambígua. Joia? Então, a aula de hoje era isso. Dúvidas? Perguntas? Prova quarta mesmo, né, professor? Eu tava em dúvida se quarta ia ter aula ou não, porque não sei se é quarta-feira de cinza ou algo do tipo, mas começa na quarta mesmo, né? Puta merda, quarta-feira de cinza. Eita, ficou gravado eu falando palavrão, agora é tarde. É quarta-feira de cinzas, né? Eu não sei, porque no calendário da FCG eu acho que eles só deram feriado no dia 1º de março, aí é só uma dúvida mesmo que eu fiquei. Eu acho que eu coloquei porque não estava previsto como feriado, tá? Então, assim, a gente tem aula quarta-feira. Nem se preocupem, a aula vai acontecer, certo? A não ser que saia um comunicado da UFCG dizendo que não vai ter aula, tá? Que quarta-feira de manhã é feriado, coisa que eu acho improvável que vai acontecer. A gente tem aula e a avaliação vai ser liberada na quarta-feira. Se isso acontecer, aí eu refaço o cronograma e aviso vocês. Beleza? Não tem outra questão, não. Não, Pedro, são somente 3 questões. Beleza? Bom, pessoal, então, até semana que vem. Bom carnaval para vocês. Se forem para Pipa ou para Olindas ou para qualquer coisa, usem máscara, evitem aglomeração. Falou, pessoal. Um abraço.